Diego Tavares, inclusive, é bom a gente já falar de um parênteses importante, né? Ocupou por aproximadamente um ano a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania aqui da capital paraibana. Qual foi o legado e a experiência que você teve nessa pasta, Diego? Na verdade, Henrique, eu tenho aí 14 anos dedicado ao serviço público através das secretarias, dentre elas 2 anos dedicado no governo de Zé Maranhão, quando fui secretário de Desenvolvimento Econômico, de Turismo, e 12 anos dedicado a essa capital de todos os paraibanos. Então, tive a oportunidade de ser secretário do Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Na oportunidade, a gente investiu e acreditou muito no empreendedorismo na nossa cidade, através do microcrédito social. A gente beneficiou mais de 10 mil microempreendedores da nossa cidade, mais de 50 milhões que foram investidos, que é justamente, eu costumo dizer, que é aquela política pública que a gente muitas vezes não consegue enxergar. A gente consegue enxergar a construção da escola, a gente consegue enxergar, a gente consegue ver ali uma ponte, uma estrada, mas quando a gente investe no micro, que a gente começa a olhar para essas pessoas que deixaram de ser dependentes do serviço público, que tinham o seu fiteiro e já começa a ter uma loja, 2, 3, começa a expandir. Me lembro na época que fui secretário, eu tinha o famoso Playboy das coxinhas. Era um cara que andava vendendo coxinha no meio da rua. E em seguida, já ele, através da nossa política pública implementada, já tinha 3, 4 lojas na cidade espalhadas. Então, você acreditar nas pessoas, no potencial dela. Então, a gente pode deixar dar a nossa contribuição. Depois, em seguida, assumimos a previdência do município, a superintendência. Naquele momento, fizemos um trabalho de moralização daquele órgão tão importante. A gente fez uma coisa bem bacana, né, que é o seguinte, a gente chamada segregou a massa. Então, antigamente se tirava o dinheiro da Previdência, os prefeitos diziam, a gente vai tirar o dinheiro, a gente vai investir em obras, em ações, e depois a gente retorna e sempre deixando um rombo dentro da Previdência. A gente separou quem entrou no concurso até 2009, então ficou aquele passivo ali para a prefeitura pagar, e a partir de janeiro de 2010, quem entrou foi para um fundo, e esse fundo hoje tem quase 700 milhões de reais, garantindo que todos os aposentados hoje, funcionários da prefeitura, que ao se aposentar o seu recurso já está garantido e ao contrário, já tem dinheiro sobrando. Porque fizemos esse trabalho, além de realizar o primeiro concurso da história da Previdência do município de João Pessoa e várias outras ações. Passamos rapidamente pela comunicação, aí um pouquinho na área de vocês, aí com a forma, o desafio de levar a informação, a comunicação da gestão pública. Depois assumimos a Secretaria de Assistência Social do município também, a C10. Naquele momento a gente investiu na segurança alimentar, com remodelação, reestruturação de restaurante popular, com inauguração de novas cozinhas comunitárias, levando inclusive cursos para dentro da cozinha, que inclusive ganhamos prêmios nacionais por a gente criar um grupo de mulheres que ela, no contrafluxo, podemos dizer, ali da cozinha comunitária, elas se reuniam, começaram a produzir através da gastronomia, e aí a gente acabou valorizando o empreendedorismo um pouco com a segurança alimentar. A gente também investiu muito na questão da política das pessoas com deficiência. A gente, como C10, a gente ampliou o Centro de Inclusão para a Pessoa com Deficiência. Nós compramos ônibus acessíveis que até hoje são responsáveis de pegar as crianças com microcefalia para que possam levar para a casa da criança com microcefalia. Também outra ação que a gente inaugurou, uma casa específica onde essas crianças podem ir com suas mães e lá tem um acolhimento, tem alimentação, tem um cuidado com essas crianças. Então, a gente criou essa casa, mas não só criou, como também conseguimos 2 ônibus que permitem que pegue em casa, leve para casa, leve para uma consulta, que a gente tem essa possibilidade acessível. Enfim, várias ações que fomos responsáveis naquela época. Da pessoa idosa também, a casa de passagem do idoso, que a gente tem, você sabe que João Pessoa tem um fluxo muito grande, principalmente de gente que vem do interior. Então a gente criou uma casa de que o idoso possa vir, ali ele passa um tempo, faz a triagem, em seguida ou retorna para a sua residência, ou então a gente encaminha para uma casa de acolhimento, que agora, só concluindo que eu comecei, como diz lá no interior, eu comecei do início, mas agora a gente fez o complemento, a gente abriu um edital para que as casas de acolhimento possam se inscrever e o município começa a pagar a vaga daquele idoso. Então, a gente criou a casa de passagem lá atrás,
e agora a gente abre o edital para que tenha o acolhimento desses idosos que a gente pode fazer. Então, assim, a gente conseguiu ampliar muito esse serviço. Depois passei pela Secretaria de Gestão Governamental, um pouco ali da chefia de gabinete do Parêntese aí, prefeito. certo? Você esteve aqui presente no episódio 37, enquanto era secretário de Gestão Governamental, no dia 2 de agosto de 2023. 2 de agosto de 23. E já que você me anunciou como pré-candidato, deixa já reservado o de deputado. Mas não vamos demorar tanto, né? Deixa ser mais curto. Isso aí só pode vir da pré-campanha aí. Então, na secretaria, a gente ali como secretário, a secretaria por si só, ela coordena todos os demais secretários, mas também a secretaria tem a sua especificação. Como, por exemplo, você passa aqui na Beira Rio, 750 apartamentos que estão sendo construídos para aquelas 7 comunidades que quando chovem, acabam alagando, que estão em situação de risco, de vulnerabilidade. Então, essas vão sair da beira do rio, porque o que acontece muito nessas enchentes é que elas passam pelo rio, as pessoas acabam jogando algo lá no bairro São José ou lá na frente do rio e acaba chegando na Padil de Bandeira e acaba alagando quando chove. Então, isso alaga essas casas, a gente fez esse trabalho e lá está lá, 700, para ser inaugurado, acho que esse ano ainda inaugura. Então, a nossa secretaria, é o meu CPF que está lá no Tribunal de Contas, responsável por todas essas ações. Do mesmo modo, o Parque do Roger também se transformando numa realidade que a gente pode dar contribuição. E aí eu só estou pincelando um pouco daquilo que a gente contribuiu e fez. E também agora na Secretaria de Direitos Humanos, a gente passou por um processo de reestruturação da Secretaria, das dificuldades dos nossos CRAs que precisam se reestruturar. Então agora mesmo foi dada a ordem de serviço do CRAS Mangabeira, um recurso que a gente conseguiu, inclusive na época com o deputado Cabo Gilberto e parte de recursos do município, para que a gente pudesse. Tem reformulação de outros CRAs, outros CREAs que estão para sair. E também tem uma contribuição, acho que é uma vitória que está bem pertinho de concluir agora, é o CER4. Que é o Centro Especializado em Reabilitação nível 4, que ele pega 4 tipos de deficiências, a deficiência física, intelectual, auditiva e visual. Isso é onde isso aí? Que será nas 3 ruas. As 3 Você ruas. passa nas 3 ruas. Aquela construção bem grandona que tem ali, né? Isso, perto da igreja exatamente. já, né? Exatamente. Aquilo ali foi uma luta grande. Aquilo eu comecei quando era senador. Aquilo eu cheguei no Senado, naquele momento, conseguiu recursos, depois com a mudança de governo, o recurso saiu. Depois eu tentei com muito esforço, fui a Brasília várias vezes, fui no Ministério várias vezes para conseguir. Chegou um determinado momento que o Ministério disse, vocês precisam ter o plano de acessibilidade das 16 cidades que compõem a região metropolitana. Caramba. E a gente, com muito esforço, fomos lá, ligava até para as secretarias, procurava as secretarias para dizer, se não tem, pelo menos dê um documento aí que não tenha, para que a gente possa, e a gente foi avançando. Depois foi para o governo do estado para autorizar, passou-se um tempo também, conseguimos avançar. Depois conseguimos os recursos, quase que na mudança de governo a gente joga tudo por água abaixo, que teve que dar uma autorização dia 30 de dezembro para que pudesse liberar esse recurso. E não só o recurso, porque no SUS a gente precisa da autorização do Ministério, não posso chegar e construir. Então a gente conseguiu e hoje é uma nova FUNAD. Vai ser uma nova FUNAD que está sendo feita, municipal, dentro da cidade, até porque a FUNAD está sobrecarregada, porque ela tem a capital e tem todo o estado para tomar de conta, apesar de que em Pombal agora, recentemente, a secretária Poliana evoluiu, construindo um pequeno núcleo lá para começar a atender essa demanda. Então, ali é um filho. Ali, para mim, é muito esforço, muita vitória, a gente consegue deixar. Então, assim, fiz aqui um pouco do balanço que tudo aquilo que me move por resultados, fazer política com algo concreto, com planejamento, com ações. Resultados também. Com resultados que a gente consegue levar. E agora eu quero pegar toda essa minha experiência, porque chega um determinado momento que eu fiz uma reflexão. As pessoas, durante esse tempo, diziam assim, Diego, tu tem que ser candidato a vereador, tu tem que ser candidato a deputado. Eu digo, se eu estou aqui na secretaria, se eu estou fazendo o trabalho, para que eu vou me eleger vereador para depois voltar para ser secretário? Para que eu vou querer me eleger deputado para depois eu voltar? Mas chegou um determinado momento que fui convencido de que é o seguinte, eu tenho que pegar toda essa experiência e levar para os 222 municípios. Todas essas ações que a gente fez, a gente pode muito bem implementar
nos 222 municípios, através da Assembleia Legislativa. Então, quando a gente foi responsável e ajudou na formulação da lei para que tivesse o cuidador dentro da sala de aula aqui na capital, eu, como deputado, eu quero levar isso para os 222 municípios e fazer da mesma receita que eu fiz quando assumi o Senado, que a gente aprovou um projeto de lei que 10% das multas de trânsito pudesse ser destinado para as pessoas com deficiência através da mobilidade. Então, não é só fazer a lei. Essa vai ser sua bandeira, número 1, como deputado? Eu acho que sim. Deixa eu dizer por qual motivo. Porque isso é uma bandeira de vida. Eu não estou aqui do que eu vou fazer. E o meu intuito de ser deputado não é uma vaidade pessoal. Eu quero ser deputado estadual, até porque se fosse por crescimento, eu já tive a oportunidade de assumir o Senado. Então, isso não me envaidece. O que me envaidece é poder pegar todo esse resultado bem mais experiente, saber a dificuldade que foi para fazer um centro de reabilitação na cidade de João Pessoa, saber como foi a dificuldade de a gente fazer um centro de doenças raras, que é uma realidade hoje aqui na capital de todos os paraibanos, e a gente levar tudo isso para a Assembleia Legislativa, para os municípios e através do governo do Estado também. Então, dentro da bandeira, eu tenho algumas bandeiras que eu quero colocar em prática, alguns compromissos que eu quero assumir. Mas, sem dúvida, da causa das pessoas com deficiência, eu tenho uma história toda dedicada a isso, por sonhar que a gente tenha uma cidade cada vez mais inclusiva e mais acessível. A gente está debatendo agora uma discussão que a gente precisa preparar todas as cidades, não digo só da Paraíba, mas do Brasil, que é a questão do autismo. Então, alguns tipos de deficiência, seja visual, intelectual, física, você tem uma parcela da população, 2%, 3%, Só vem 5%. crescendo, pelo menos a percepção que a gente tem, né? Esse comparativo que justamente que eu estava falando, é que você tem hoje parcela deficiente visual, não sei o número exato, mas deve ter 2% da população. Quando você vai para o autismo, segundo os estudos americanos, alguns estudos americanos apontam que 27% da população será de autista. Então, a gente tem que preparar a cidade, tanto público como privado, que a gente vai conviver com as crianças com autismo. As pessoas vão trabalhar, as pessoas vão ter, isso vai ser o dia a dia. Natural, literalmente. Natural, então tem que preparar. Não é só preparar o atendimento, que é o centro de reabilitação que vai ter. Não é só abrir o centro para atender. Não é só colocar o cuidador dentro, o cuidador, assistente terapêutico, na linguagem mais formal, dentro da sala de aula para que eles fiquem convivendo, mas é saber que já aqui onde nós estamos aqui vai ter um operador que vai ser um autista, vai ter um apresentador que já acontece isso em alguns podcasts. Então isso é uma realidade e nós precisamos preparar com todo o contexto, as escolas, os hospitais, os empresários, os restaurantes, os supermercados, tudo isso é uma política pública que precisa ser implementada. Por todas as esferas. Todas as esferas. E pensar, por exemplo, hoje, a criança com autismo de determinado nível, às vezes tem filho único, o pai e a mãe. Como será ele adulto? Como será essa realidade? Como é que ele vai conviver? Você está vendo, hoje existe a cidade madura, que é do governo do Estado, para a convivência dos idosos. Então, é começar a sonhar se a gente não vai precisar mais na frente também fazer uma cidade azul, uma cidade autista. Isso tudo iria levar esse debate para a Assembleia, atrás de recursos também para que a gente possa colocar em prática. Ao mesmo tempo, eu trago uma bagagem de realizações já que eu posso mostrar que a gente pôde contribuir, que a gente pôde ajudar e que agora a gente traz. Lógico que eu tenho outras bandeiras também. Aí também defendo a questão da própria assistência social, que durante o tempo que a gente tenha a segurança alimentar dentro, mas nós temos também que preparar o crescimento da população como um todo para a população de rua, que a gente tenha também ações voltadas para a própria assistência social, porque a assistência no pós-pandemia, a psiquiatria e a assistência, para mim, são os dois que mais estão hoje, a gente convive hoje, no dia a dia. Querendo ou não, o mundo está muito mais dinâmico. A gente entrou numa pandemia que a gente era analógico, podemos dizer. E a gente saiu digital, foi obrigado a sair digital. Então, tudo se transformou mais rápido, tudo é uma dinâmica mais rápida. Então, tudo isso também a gente precisa levar. Então, eu considero que através da assistência e da saúde,
a gente também vai tê-lo. Dar continuidade a esse trabalho que o governador João Azevedo vem fazendo de regionalização da saúde. Isso é importantíssimo. O hospital que está sendo construído em Patos, o hospital que está sendo feito em Souza, o centro de hemodiálise está sendo feito em Pombal. Então, são tudo a regionalização para acabar com eu chamo de ambulancioterapia, que é você pega o paciente, bota dentro da ambulância e para no hospital mais próximo que tiver de João Pessoa, Campina Grande. Então, precisa trazer essa realidade, porque isso é um custo. Imagina o custo que você tem hoje de ambulâncias para cima e para baixo, todo dia. Se a gente tem lá, se você brincar, o mesmo custo de ter lá, o parecido de ter lá na ponta isso sendo feito. Então, tudo isso é uma discussão que eu quero trazer como uma realidade para que a gente possa ter. Outra política pública que a gente também tem que preparar as cidades, que é a causa animal. A causa animal, a gente foi pela nossa secretaria, passou os projetos de lei, as ações de implementação, porque a gente sabe a importância do animal dentro da vida das famílias. Você anda aqui pela beira-mar da gente aqui, muitas casas tem um idosa que tem um cachorrinho ali que é o filho dela, é a convivência dela. Então, a gente precisa preparar para que, como foi feito aqui, que o supermercado permita que entre. Chegou ao ponto de legislações que até o condomínio a gente teve que dizer o que é que podia ou não podia. Então, essa realidade que passou aqui, a gente vai ter que passar por Campina Grande, vai ter que passar por outras cidades, e é essa experiência que eu quero levar. Além da atuação parlamentar, que é aquela atuação que é feita, que é da liberação de recursos, de emenda, das ações. Outra ação também que a gente quer defender é a questão da falta de água, da seca de alguns municípios da Paraíba. Essa é uma realidade que eu, na minha visão, precisa parar e dizer assim, peraí, qual é o problema, onde é que estão os problemas e quais são as soluções. Se vai demorar 10, 20 anos ou 30 anos, pelo menos a gente tem um norte para onde ir. Eu sou a favor de dizer assim, para a gente acabar com a seca aqui, para a gente não estar fazendo o que vem sendo feito. Eu faço um poço, resolvo aquele momento, mas do vizinho, da comunidade vizinha, eu não resolvo. E assim, o que é que precisa? Precisa... Quanto é que custa isso? X. Então, pronto, vamos pegar 5% do orçamento, 3% do orçamento do Estado e vamos investir nisso aqui. Daqui a 20 anos, esse problema está solucionado. E eu acho que a Assembleia tem um papel importante nisso. O papel de dizer assim, vamos chamar a responsabilidade, não é só cobrar do Executivo. A gente está na Assembleia com 36 deputados de todas as regiões da Paraíba, de João Pessoa a Cajazeiras. Então, ali, cada deputado sabe como é a sua realidade. Então, a gente trazer isso para dentro da Assembleia. Então, assim, meu desejo, coloco meu nome nessa pré-candidatura, com o desejo de poder continuar trabalhando, agora trabalhando por toda a Paraíba.